Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Sara da Tripla. Eu estou falando diretamente do Mindsec, que é a maior feira de cibersegurança da América Latina. Nós estamos aqui no evento com as nossas soluções e agora a gente vai bater um papo muito legal sobre cibersegurança. Estou aqui com o Rodrigo Nunes, que é o nosso head de cibersegurança, e a gente vai conversar um pouquinho sobre o SOC, que é uma solução muito relevante quando a gente fala da proteção das empresas. Então, para começar, né, a gente sabe que o SOC ele é uma solução essencial quando a gente fala de proteção dos negócios, mas eu queria entender melhor quais são os principais desafios que os gestores de cibersegurança encontram na hora de contratar essa solução. Legal. Pessoal, prazer estar aqui falando com todo mundo. Sara, então, eu coloco como dois principais desafios, tá? Um antes da contratação e outro para manter a solução dentro de casa. Sustentar a importância dela, tá? A gente tem visto tudo isso muito no mercado, tem chegado bastante demanda de como a gente consegue resolver esse problema, tá? Primeiro porque quando eu preciso justificar o investimento, que não é um investimento tão baixo, né? É bem relevante para quem paga a conta, eu preciso justificar o impacto que isso vai ter de acordo com o negócio. E o mercado vem trabalhando com uma linguagem muito técnica, né? Que acaba não gerando insumo para quem precisa defender isso, tá? E esse problema ele é complementar ao segundo, que é difícil manter isso. Enquanto a operação está funcionando, eu preciso de fazer algumas paradas no ambiente, eu preciso trabalhar com o time focado numa resposta a incidente, a comunicação para o board de por que aquela aplicação está parada, por que a empresa está parada, ela não é feita da melhor forma. Ou seja, os prestadores de serviço hoje não dão insumos suficientes para gerar valor, para mostrar que aquela solução, que aquele SOC está impactando positivamente num processo crítico do negócio. Tá? Entendi. E dentro desses desafios, né, essa dificuldade de se justificar para o board, de sustentar uma solução que tem um valor significante e tudo mais, o que o mercado tem proposto para resolver esses desafios centrais? O mercado tem proposto bastante coisa. Então, assim, todo integrador, assim como nós, né, a ideia é apoiar o cliente. Porém, SOC, né, como ele é visto e tem se falado bastante, eu trago um pouco, olhando um pouco para o passado, né, um formato de SOC que era bem difundido, principalmente em empresas grandes, né, que tinham estrutura para isso, tinham muito legado, que é o SOC tradicional, onde a empresa tem um time muito grande, uma infraestrutura muito grande para manter isso, né? Soluções internas legadas, com integrações difíceis, né? E tendo que manter equipe, isso tem um custo muito alto. É o que a gente chama ali do SOC tradicional. Não que era inefetivo, mas que tinha um custo operacional financeiro alto, tá? E aí veio ali o SOC linha, né? Que a gente traz uma capacidade maior, com uma quantidade menor de pessoas, né? Já ali olhando para a terceirização, e com algo de automação para triagem, né, e até um pouco de resposta. Esse é um outro modelo. E agora, o hype, vamos falar assim, que tem se falado muito do SOCless, né? Então, na feira, a gente viu alguns parceiros, né, com esse tipo de oferta, trazendo como algo plug and play. Então, eu compro a solução, eu integro bastante solução SaaS, com resposta automatizada, muita coisa com IA, né? Trazendo como uma bala de prata, né? E principalmente o conceito de SOCless, né? Cada vez menos pessoas operando, menos decisões humanas. Tá? Então seria como se uma inteligência artificial monitorasse todos esses alertas sem que ninguém precisasse interferir? Com algum tipo de monitoramento, mas com decisões mais autônomas, né? Para evitar essa questão de necessidade de pessoas, tá? Então, assim, e são soluções que têm um custo elevado, né? Que têm suas qualidades, mas que não resolve os desafios e os problemas que a gente endereçou na primeira parte da nossa conversa. Entendi. Então, a gente tem esses desafios na hora da contratação e a gente tem algumas respostas do mercado de possíveis soluções para isso. Na Tripla, a gente tem o CyberWatch, né? Que é o nosso SOC, ele tem uma arquitetura própria. Considerando esses desafios do mercado e as propostas de solução que o mercado também tem, eu queria que você falasse um pouco sobre o CyberWatch, como que ele funciona e o que ele propõe de diferente e de benefício nesse cenário. Legal. Uma proposta interessante do CyberWatch é quando a gente fala de arquitetura própria, a gente fala de um time forte de arquitetura e engenharia. Então é uma autonomia maior para entender
o processo crítico do cliente, onde estão os ativos, onde estão as aplicações e as soluções de segurança que suporta esse ativo do negócio. Quando eu falo ativo, não é um servidor, não é uma aplicação, é um conjunto de itens que formam um grupo importante para aquele processo de e-commerce, de logística, onde a empresa ganha dinheiro, né? A gente monta esse grupo e a gente monitora e comunica com a empresa baseado no processo de negócio. Então, assim, eu não falo mais que uma aplicação, que um servidor de banco de dados XYZ está com risco alto. Isso não comunica, né, para quem está lá em cima. Mas quando eu trago um grupo, eu comunico o risco do negócio baseado nesse grupo, todo o alerta, todo o monitoramento que eu faço a partir do CyberWatch, toda a parte de inteligência que a gente tem, a nossa comunicação com o board é que aquele incidente que a gente trabalhou toda madrugada ajudou a mitigar um risco de 70% de incidente no meu processo de e-commerce, por exemplo. Então a comunicação que hoje os prestadores de serviço, os integradores, vamos dizer assim, não conseguem passar para as empresas. E quem está ali embaixo, o coordenador, gestor, até mesmo o analista sênior, que precisa prestar algum tipo de satisfação ou reporte, né, para quem está acima, fica difícil sustentar. E o nosso papel como integrador é realmente gerar insumos de qualidade para quem precisa passar aquilo ali no dia a dia e conseguir ali a renovação de um serviço tão relevante como um SOC, né, uma operação de segurança. Muito legal. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo, desse TriplaCast que a gente gravou aqui no MindSec, e fiquem com a gente de olho nos próximos episódios.